O prefeito Luciano Rezende deu uma entrevista hoje para a rádio CBN e eu achei muito interessante a ideia de tirar certos pedaços de coisas que ele falou e comentar aqui de frente para a câmera. Vamos lá. Porque não adianta falar para as pessoas deixarem o automóvel em casa se elas não tiverem um transporte coletivo seguro, pontual e confortável. A pessoa só deixa o carro em casa quando essa equação vai na direção do transporte coletivo. Não adianta as pessoas falar para as pessoas deixarem o carro em casa se elas não tiverem um transporte coletivo seguro e pontual. Tá, Luciano, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma o transporte coletivo em um transporte pontual e de qualidade se as ruas estão entupidas de carro? Como é que a gente faz isso? Henrique Peñalosa, quando ele veio aqui em Vitória, Fábio Damasceno mostrou o projeto do BRT para ele de forma muito educada disse que o projeto não daria certo. Por quê? Porque nessa política de mobilidade urbana do governo do estado não existe nenhum tipo de restrição a automóveis. O governo do estado vai de contra a política nacional de mobilidade urbana que dá prioridade aos não motorizados, aos pedestres, e deixa o automóvel por último. Onde estão as políticas de restrição ao automóvel? O nosso cuidado foi apresentar um projeto que no final melhorasse e ampliasse a Praça do Cauê. Então a gente está vendo muita desinformação. Ontem nós ouvimos alguns termos como a preocupação para matar a Praça do Cauê, destruir a Praça do Cauê, para você ver o nível de desinformação. Nível de desinformação das pessoas. Se as pessoas estão desinformadas em relação ao projeto, a culpa, Luciano, não é de mais ninguém. A culpa é sua ou do secretário de Transportes, Fábio Damasceno. Por quê? Eu, que sou uma pessoa que pesquiso muito isso para ir informado para as audiências, a única planta que eu conhecia foi a planta que o Fábio Damasceno apresentou para os moradores da Praça do Cauê. E você está me dizendo agora que essa planta está desatualizada. Então me mostra onde está a planta atualizada. E você está dizendo que essa praça vai ser ampliada, vai ganhar mais de 1.000 metros quadrados de área. Eu também não consigo ver. Você está considerando as ruas laterais que vão passar carro, né? Você está dizendo aí que não vai passar carro em uma delas, mas vai ter que passar carro, elas são praça, você vai transformar então as ruas laterais em praça, é isso mesmo? E o termo matar a Praça do Cauê, destruir a Praça do Cauê, é sim um termo certo, porque vocês estão acabando com um patrimônio histórico, vocês estão criando uma pista no meio de uma praça que foi projetada por Saturnino de Brito em 1896. O gabinete itinerante é parte da gestão compartilhada que utiliza o diálogo para poder mediar conflitos. O gabinete itinerante, ele usa o diálogo para poder mediar conflitos. Bem, vocês viram aí no vídeo passado, no vídeo anterior, que eu fiz 6 perguntas dirigidas à mesa, algumas ao prefeito e uma ao Fábio Damasceno, não sei se foram 2. Não sei se todo mundo aí deve ter visto o vídeo anterior e viram que nenhuma pergunta minha foi respondida. Eu tentei fazer uma nova inscrição para fazer as perguntas novamente, como o prefeito me sugeriu, e eu não consegui. Então, prefeito, cadê o diálogo? Ontem eu comecei o gabinete itinerante dizendo o seguinte: a função de um prefeito, de um governador, de um presidente da República é basicamente mediar conflitos legítimos. Esses são os mais difíceis, porque os dois lados têm razão. O conflito em que um lado tem razão e o outro não tem é facilmente resolvido. Os dois lados têm razão, você tem certeza disso? As pessoas que são contra a destruição da praça e as pessoas que são a favor de destruição da praça, você tem certeza que os dois lados têm razão? Em algum ponto do mundo desenvolvido hoje, em 2013, você vê alguém destruindo patrimônio histórico para dar lugar a vias? Você vê isso em algum lugar? Eu não vejo. Então, eu acho que eu consigo ver muito bem o lado que está certo e o lado que está errado. E o lado que está errado são vocês. Sim, mas o senhor tem um projeto paralelo ao do governo? Não. O projeto está sendo discutido com o governo. Em conjunto? Em conjunto. Acontece que o projeto está passando por modificações e por melhorias. Então, as pessoas às vezes pegam um projeto inicial, que já foi melhorado, e fazem a discussão em cima de uma ideia inicial que não é a ideia mais. Então, o prefeito está falando que a gente está fazendo discussões em cima de um modelo antigo, de uma planta antiga. Repito, já falei no começo do vídeo, cadê a planta nova? Onde que está
O que foi disponibilizado pra gente, a única coisa que eu tenho é aquela planta que o Damasceno deixou para os moradores da Praça de Santa Helena. Cadê? Como é que você quer que eu vá para um gabinete itinerante para discutir o projeto novo, se o projeto novo não está à disposição? E se está à disposição, está escondido, porque eu não conheço ninguém que saiba onde está esse projeto. Tá, mas o desenho atual prevê a divisão dela ao meio, que eu acho que é a grande... Eu vou te dizer, assim, no conjunto, o que prevê o projeto atual. Ok, vamos lá. Primeiro, a praça atualmente tem 5.322 metros quadrados. Ela passará a ter 6.444 metros quadrados. Ela aumenta 1.100 metros a área de utilização. Como que o senhor vai conseguir expandir isso? A praça vai para os lados lateralmente, as duas ruas que existem lateralmente, uma delas vira rua totalmente de pedestre com ciclovias, a outra vira rua de pedestre com ciclovias para trânsito local. O prefeito está falando aí que a praça vai passar de 5.000 e pouco para 6.000 e poucos metros quadrados. Ele está contando aí que essas praças laterais que passam carro vão virar praça, né? Vão fazer parte da praça, a não ser que o projeto tenha mudado, né, de novo, porque essa planta aí que deram pra gente aí parece que não serve mais de nada, né? Tá totalmente ultrapassada, sendo que ela foi dada pra gente mês passado. A praça está sofrendo as modificações para que o BRT possa ter condições de passar pela Desembargador Santos Neves com menos fluxo e pela Ducla de Aguiar pegar a terceira ponte. Então, a alteração da Praça do Cauê é para a implantação do transporte de massa. Inclusive, ontem teve um debate interessante que a pessoa dizia que as modificações da mobilidade urbana por lei devem ser em torno do pedestre e das pessoas. Exatamente. Quando a gente coloca transporte coletivo, nós estamos ajudando o uso de calçadas, de ciclovias, como está tudo previsto. Então, a previsão do transporte coletivo na região metropolitana é o início da diminuição de carros na rua. Não há como tirar carros da rua se você não tiver um transporte coletivo seguro, pontual e confortável. Bem, mais uma vez a gente vê que o governo nem pensa em alguma medida restritiva para automóveis. A gente já tem uma frota no Espírito Santo de 1,5 milhão de automóveis, praticamente 80% do espaço das vias está ocupado por 20% das pessoas que se locomovem. E 80% das pessoas que se locomovem estão ocupando 20% das vias espremidas nos ônibus. E, bem... Como é que um projeto como esse pode auxiliar no deslocamento do BRT, se no local só vai poder circular carros e motos? Então, vamos explicar de novo aí o que muda no entorno? Perfeito, porque os carros e motos vêm da Reta da Penha e não mais precisam de passar pela Desembargador Santos Neves, não sei se todos estão acompanhando, e a Ducla de Aguiar para pegar a terceira ponte, ali onde tem o posto Monza e o Empório Árabe. Os carros não precisam. Essa região terá menos carros e motos e terá o BRT e os ônibus. Então você divide o fluxo. Para o lado de cá você passa carros e motos e para o lado de lá o BRT. Isso para poder dar condições técnicas do BRT funcionar sem transtornar a região ali. Ou seja, essa explicação agora do prefeito deixa claro. A gente vai abrir a praça para passar carro, moto, enquanto o BRT vai passar pela Desembargador Santos Neves e Ducla de Aguiar. Ou seja, a gente podia simplesmente deixar a praça do jeito que está, diminuir o número de carros nas ruas, restringir e, cara, dar asas ao pedestre, dar asas ao ciclista e tirar da margem da sociedade quem usa ônibus, né? E também é pedestre e ciclista. Agora, quem entra na discussão com opinião formada e com um posicionamento fechado, essas pessoas é muito difícil da gente convencer porque é da natureza, né? É preciso que a pessoa raciocine, teste, faça a avaliação para que ela possa compreender que essa modificação não seria permitida, e foi esse o meu contato com o governo do Estado, sem a participação intensa da Prefeitura, que é o que está ocorrendo. Eu concordo, prefeito. Quem entra na discussão com a cabeça fechada e opinião formada, como o senhor Fábio Damasceno, é muito difícil de conversar. Eu ontem tentei fazer 6 perguntas para os senhores e eu não fui respondido. Nenhuma cidade do mundo resolveu o problema de mobilidade urbana sem restringir os automóveis de alguma maneira. Vocês não estão querendo sofrer o impacto político de restringir os automóveis e querem investir no coletivo. Não vai dar certo.
só vai dar certo se você restringir os automóveis. Henrique Penhalosa. Então a parceria com o governo do estado nesse sentido está sendo total. Ontem o secretário Fábio Damasceno estava lá. O Fábio Damasceno estava lá, mas ele não falou uma palavra. Eu fiquei lá, não sei, 3 horas e meia. O Fábio Damasceno não falou uma palavra. A pergunta que eu dirigi a ele não foi respondida. Nós tínhamos programado isso para o dia 28 de junho desse ano, mas o processo de manifestações no país estava muito intenso e a reunião de pessoas em qualquer ambiente era muito instável. Então nós tivemos que jogar para frente. Estamos aí com 1 mês e meio depois, iniciando um processo de informação que será intensificado agora. Então, isso é incrível. Faz aproximadamente 1 mês e meio que nós tivemos as maiores manifestações da história do Brasil, e quando eu, num gabinete itinerante, dirijo uma pergunta ao senhor Fábio Damasceno, perguntando por que apenas uma empresa apresentou proposta na questão ali da questão viária da Praça do Cauê, ninguém me respondeu. Alguém já viu isso? Alguém acha isso normal? Apenas uma empresa apresentar proposta? Vai custar 1,4 milhões de reais para fazer só a parte viária. Ou seja, eles não entenderam o recado. Para terminar, eu quero ter aqui o meu direito de resposta, que ontem o prefeito insinuou que eu apoio depredação de patrimônio histórico, justamente em uma frase em que eu estava defendendo o patrimônio histórico. Eu não sei o que ele quis fazer, não sei qual foi a intenção dele, mas tá claro, você pode ver no vídeo anterior, eu estava falando ali sobre a Praça do Cauê, que é um monumento histórico, e o que os governantes achariam se um dia a gente resolver demolir um prédio histórico no centro para passar carro, para passar via, o que é loucura. Alguém gritou, Palácio Anchieta. Eu falei, o Palácio Anchieta. Imagina que loucura você derrubar o Palácio Anchieta, um prédio histórico, para construir vias. Foi isso que eu quis dizer. Todo mundo lá entendeu, menos o prefeito.